Capítulo 21. O homem é, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Plantio de espinheiros. Rosália passou um tempo amuada ao lado de Bertoldo e do Ilho. Após o atendimento recebido no centro espírita, ela passou a se lembrar de praticamente tudo o que havia acontecido décadas atrás e, para não enlouquecer de vez, compartilhava essas lembranças com um amigo que acabou acolhendo-a de forma tão amistosa. Bertoldo a tudo ouvia com inabalável paciência, evitando fazer observações pessoais, a menos que elas fossem solicitadas pela sofredora senhora. Depois de ter deixado a capital paulista em companhia dos filhos e retornado à cidade natal naquela triste e cansativa viagem, foi recebida pelo pai e pela mãe, que lamentaram o fato dela ter sido abandonada pelo marido. Aquele pilantra do Arnaldo nunca me enganou, esbravejou Dona Paulina. Logo vi que tinha cara de mulherengo, que não era homem de ficar com uma mulher só. O senhor Alípio concordou com a esposa. Diacho de vida, a gente cria uma filha com o maior cuidado para ela acabar caindo nas garras de um pilantra que nem é capaz de honrar as calças que veste. Pensar que você podia ter estudado mais, podia ter se tornado uma pessoa mais preparada para a vida, mas acabou largando tudo para se casar com aquele irresponsável. O casamento de Rosália havia sido muito contestado, pois a fama de seu noivo não era das melhores naquela região. Além disso, ela era muito inteligente e o sonho do senhor Alípio era que a filha adiasse os planos de se casar e se dedicasse mais aos estudos. Quem sabe não se tornasse uma doutora? Agora, embora não a culpasse pelo abandono sofrido, aproveitava a oportunidade para lembrá-la de sua teimosia à época da juventude. Jonas e Juca mal cumprimentaram os avós e saíram correndo para explorar o sítio onde viveriam dali por diante. Na ausência dos meninos, Rosália iniciou uma conversa delicada com os pais. Preciso falar de um assunto sério com vocês. Dona Paulina se antecipou. É sobre a sua filhinha, não é? Rosália fez um ar de profunda tristeza. Havia ensaiado direitinho a representação que faria naquele momento. Olhou em volta, certificando-se de que os meninos realmente não estavam presentes e disse quase sussurrando: Infelizmente, a Luzia está morta. Morta? Perguntou o avô. Mas você não disse que ela estava internada? Rosália fez sinal para que ele baixasse o tom de voz para os garotos não ouvirem. Sim, pai, eu precisei mentir na frente dos meninos porque eles não sabem de nada ainda. Eu não quis contar a eles para evitar maiores sofrimentos. Disse que ela ficou internada, mas a verdade é que a Luzia já está morta. Mas como os garotos não sabem? Eles não viram o corpinho dela sendo enterrado? Não houve um velório, um enterro? Na verdade, não. Meus ex-patrões são pessoas muito caridosas e se propuseram a cuidar de tudo. Foi uma forma que achamos de livrar os meninos de mais um sofrimento desnecessário. Afinal, já tinham perdido o pai, não é? As últimas palavras de Rosália foram ditas entre lágrimas, o que sensibilizou ainda mais os corações de seus pais. Dona Paulina abraçou a filha, buscando confortá-la. Meu Deus, por que será que uma desgraça sempre vem acompanhada de outra na vida da gente? Observou ela. No fundo, Rosália estava satisfeita com o próprio desempenho. A primeira história, inventada para justificar a ausência de Luzia, havia convencido seus pais. Agora viria a segunda parte e ela manteve a mesma segurança para não cair em contradição. Pois é, mãe, mas às vezes acontece alguma coisa positiva para compensar as desgraças.
Você tem alguma notícia boa para nos dar? Perguntou o senhor Alípio. Bom, não é tão boa a ponto de trazer de volta as perdas que tive, mas é uma espécie de prêmio de consolação. Acontece que o Arnaldo tinha o hábito de apostar na Loteria Federal. Ele sempre me mandava ir buscar o resultado numa casa lotérica. Depois que fui abandonada, resolvi pegar tudo o que ele havia deixado para trás e jogar no lixo. No meio das coisas dele tinha os bilhetes e apostas. Cheguei a jogar tudo na lixeira, mas, de repente, parece que uma voz soprou no meu ouvido que era para eu pegar as apostas de volta e ir à casa lotérica ver o resultado. Ela contava e olhava para os pais com os olhos bem abertos, procurando ser convincente. Sim, filha, e daí? Perguntou Dona Paulina com aflita impaciência. Daí que vocês nem vão acreditar. Eu fui à lotérica, conferi os bilhetes e não é que um deles estava mesmo premiado? Filha, quer dizer que você está milionária? Perguntou o senhor Alípio. Milionária não, pai. O prêmio foi dividido com muitos apostadores, mas recebi uma boa quantia. Então Rosália tirou da bolsa o pacote de dinheiro que recebera de Matias e mostrou aos pais. Dona Paulina levou as duas mãos à boca escancarada e arregalou os olhos. Nossa, mãe de Deus, quanto dinheiro, filha! O senhor Alípio foi mais ponderado. É uma boa quantia, mas precisa ser usado com parcimônia, senão não dura muito tempo. Bem feito para o Arnaldo, exclamou Dona Paulina. A justiça de Deus não falha mesmo. Rosália sorriu por dentro. Suas mentiras haviam convencido os pais e, nesse sentido, ela poderia ficar sossegada. No dia seguinte, Rosália foi com o pai a uma agência bancária, onde ela aplicou o dinheiro. O senhor Alípio, homem econômico, possuidor mesmo de uma boa dose de sovinice, aconselhou-a a gastar o mínimo possível, deixando a aplicação render juros e correções. Aqui em casa você não vai ter despesa alguma. 3 bocas a mais para comer não vai representar quase nada, se cada um fizer a sua parte na hora de trabalhar, disse ele. Podendo contar agora com mais braços para tocar o sítio, a produção certamente vai aumentar. Então, deixe o teu dinheiro no banco rendendo juros e gaste somente quando houver muita necessidade. Com o tempo, aquilo acaba virando uma fortuna de verdade. A adaptação dos meninos à vida no interior ocorreu sem grandes dificuldades. Aliás, Jonas e Juca pareciam imunes a qualquer tipo de problema, superando tudo com inabalável indiferença. Preferiam ficar trabalhando com o avô nas plantações a frequentar as salas de aula. Desse modo, mal se alfabetizaram, mas possuíam um dom natural para a aprendizagem que os deixou preparados para enfrentar o mundo no modo que julgavam mais apropriado, ou seja, buscando levar vantagem em todas as oportunidades possíveis. Rosália chegou a pensar em retomar os estudos, mas acabou desistindo. Passou a se dedicar também aos trabalhos no pequeno sítio da família e nas tarefas do lar ao lado de Dona Paulina. Capítulo 22. Mas Deus viu o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 5. Colheita de espinhos. Rosália conviveu com os pais por quase 20 anos. Jonas e Juca se tornaram dois rapagões fortes, irrequietos e maliciosos. Nesse meio tempo, o senhor Alípio faleceu e Dona Paulina, que andava com a saúde mental bastante debilitada, foi levada para viver na companhia de uns parentes que moravam numa cidade maior, onde terminou internada num manicômio. Os filhos de Rosália herdaram o compromisso de manter o sítio produzindo,
mas andavam cansados de trabalhar de sol a sol, sem ver o fruto de tanto esforço render mais do que o necessário para a subsistência da família. Com a morte do avô, começaram a considerar a possibilidade de abandonarem a vida na roça e seguirem atrás de melhor sorte na cidade grande. Haviam herdado o comportamento extravagante do genitor e sentiam falta de farras em seu cotidiano. Do dinheiro que Rosália havia aplicado no banco e que fora gasto com muita moderação, como aconselhara o senhor Alípio, ainda restava uma boa quantia na agência bancária quando os rapazes procuraram a mãe, dizendo que estavam pensando em partir e sugeriram duas opções. Ou Rosália iria com eles ou os ajudaria financeiramente na mudança de vida a que se propunham. Jonas e Juca mantinham com a genitora um relacionamento frio e distante, sem qualquer demonstração de afeto ou gratidão. E esse sentimento negativo era correspondido à altura, pois Rosália não era o tipo de mãe que dedicasse muita atenção aos filhos. Aliás, à medida que o tempo avançava, o sentimento de culpa pelo abandono da filha só fazia aumentar, transformando o dia a dia de Rosália num manancial de cobranças e inquietações que a mantinham como que vivendo num mundo à parte, ao qual nem mesmo os filhos tinham acesso. Esse comportamento era encarado por muitos como os primeiros resquícios da debilidade mental que havia subjugado Dona Paulina, e que, por um processo hereditário, afetava agora a filha. Jonas e Juca acreditavam que a mãe acabaria tendo o mesmo destino da avó, mas não se sensibilizavam com este pensamento, encarando mais esta adversidade em suas vidas com a costumeira indiferença. Rosália reprovou o projeto dos rapazes e disse que não tinha dinheiro para ajudá-los. Ela nunca havia contado aos filhos a ocorrência na chácara dos Esteves e pensava que eles não sabiam de nada, mas acabou surpreendida com o que ouviu. Nós sabemos que a senhora tem dinheiro, sim. Já vimos várias correspondências da sua conta bancária. Rosália estava surpresa e indignada ao mesmo tempo. Quanto mais conhecia os rapazes, mais se decepcionava. Como vocês ousaram fuxicar nas minhas coisas? Ninguém fuxicou, mãe, explicou o Juca. A senhora esquecia as cartas do banco em cima da mesa e a gente via. Percebendo que não adiantava negar, ela tentou justificar, repetindo para os filhos a história do bilhete premiado. Mas logo foi interrompida pelo filho mais velho, que era terrivelmente irônico. Por acaso, o bilhete premiado se chama Luzia? Ela sentiu o rosto queimar. O que você perguntou, Jonas? Eu vi tudo, mãe. Eu não estava dormindo. Fiquei escondido atrás da porta do quarto e vi o bolo de dinheiro que o senhor Matias deu para a senhora deixar a Luzia ficar com eles. Nunca falei nada, porque não me interessava. Mas agora eu e o Juca queremos uma parte daquele dinheiro, sim. E temos todo o direito. Afinal, a senhora ficou sem a sua filha, mas nós ficamos sem a nossa irmã. Nós não vamos abrir mão da nossa parte de jeito nenhum. Rosália estava completamente atordoada. Ela pensava que seu segredo estivesse muito bem guardado e, pega em flagrante, ficou muito desconcertada, enquanto um misto de ódio e de vergonha eclodia violentamente em seu interior. Quando conseguiu sair daquele estado de torpor, começou a brigar com os filhos. Seus ingratos, como puderam ficar escutando a minha conversa atrás da porta? E por que fingiram que não sabiam de nada? Juca, que era um pouco mais ponderado, tentou controlar a situação, falando com um tom de voz mais suave, porém com palavras não menos contundentes. Tenha calma, mãe. O que o Jonas está pedindo não é nada demais, e a senhora não pode negar o que fez. Não precisa ficar tão brava desse jeito. Ah, não? Devo fazer o quê? Ficar feliz por saber que criei duas cobras venenosas em minha casa? Dois filhos ingratos que me apunhalam pelas costas? Ingrata e venenosa é uma mãe que tem coragem de vender a própria filha.
gritou Jonas, que, à semelhança do pai, tinha pavio curto e a agressividade das palavras na ponta da língua. Nós, ao menos, estamos lhe oferecendo opções. Qual foi a opção que a senhora ofereceu a Luzia? Por acaso, perguntou se ela queria ser vendida? Se preferia ter aqueles almofadinhos orgulhosos como pais? Rosália, completamente descontrolada, partiu para cima do filho, tentando agredi-lo com uma panela de ferro, mas foi contida pelo caçula, que a custo conseguiu segurá-la. Deixe-a, insultou o mais velho. Assim ela se livra de mais um filho e sobra mais dinheiro na sua conta bancária. Essas palavras feriram Rosália profundamente, provocando-lhe uma incontrolável crise de choro. Ela se trancou no quarto e ali permaneceu durante horas, mergulhada em profunda depressão, remoendo as graves acusações que lhe foram jogadas no rosto sem a menor comiseração. Quando se recuperou, travou-se uma acirrada discussão entre ela e os filhos, onde novas acusações foram trocadas de forma cruel, principalmente entre Rosália e Jonas. Ao final da contenda, ficou decidido que o dinheiro seria dividido em 3 partes iguais, o que foi levado a termo alguns dias depois. De posse do que lhes cabia, Jonas e Juca partiram para destino ignorado, deixando atrás a mãe solitária e extremamente contrariada com as suas atitudes. Era a segunda vez que Rosália se sentia abandonada pelos homens que faziam parte da sua vida. A área produtiva do sítio foi arrendada a um vizinho, ficando para Rosália a responsabilidade de cuidar apenas da casa e do pequeno quintal que a circundava. O valor do arrendamento, pago mensalmente, embora irrisório, era suficiente para suprir as poucas necessidades da filha de Alípio. Talvez por conta da solidão a que foi relegada, talvez por conta da grave decepção que tivera com os filhos e consigo própria, Rosália começou mesmo a sofrer alguns sintomas de debilidade mental, à imitação de sua mãe. Pior, começou a sentir um peso insuportável na consciência devido ao fato de haver vendido a própria filha. Esta realidade, da qual ela procurava fugir, criando subterfúgios ilusórios com o objetivo de mascarar, mostrara-se de forma clara e cristalina após a manifestação de Jonas e Juca, principalmente depois da posição assumida pelo filho mais velho, demonstrando a repugnância que nutria por ela em função da infeliz atitude do passado. Rosália passava os dias acamada, delirando, vendo fantasmas passearem na penumbra do lar. Alimentava-se precariamente, descuidou-se da higiene pessoal e entregou-se inteiramente à solidão. Estava tão decepcionada consigo mesma que não conseguia nem sequer olhar-se ao espelho e às vezes estapeava-se, xingando e tratando a si mesma de forma depreciativa. Quando dormia, tinha pesadelos nos quais uma menina com o corpo coberto de feridas estava caindo num precipício profundo e lhe estendia a mãozinha, pedindo socorro. Rosália corria para socorrê-la, chegava a tocar a mão da criança, mas não conseguia segurá-la com firmeza suficiente para evitar a queda. O grito da menina despencando no abismo ecoava em sua mente e ela acordava suando frio, com o coração disparado e as pernas trêmulas, como se tudo aquilo tivesse sido real. 3 anos se passaram desde a despedida dos filhos e nenhuma notícia chegou a ela a respeito de seus destinos. Em compensação, o fantasma da criança que um dia fora trocada por dinheiro aparecia cada vez mais com frequência em seus sonhos. Os labirintos da culpa iam se tornando mais intrincados a cada dia que passava. Brotou em Rosália uma grande necessidade de saber do paradeiro de Luzia. E foi assim que decidiu viajar para a capital paulista e procurar pelos ex-patrões. Sabia que não teria de volta a filha abandonada, mas precisava vê-la ou ao menos saber notícias dela. Afinal, aqueles sonhos pareciam mostrar-lhe que a menina estava ou estivera em grande dificuldade por culpa do abandono sofrido.
Rosália decidiu empreender a longa viagem de volta. Quando foi ao banco retirar o dinheiro para comprar as passagens, teve outra decepção. Descobriu que os filhos haviam se apoderado também de quase toda a parte que caberia a ela. Rosália nunca teve muito jeito para lidar com bancos e, sem perceber, acabou fornecendo aos rapazes as informações necessárias para que a conta pudesse ser movimentada. A quantia disponível mal dava para pagar a passagem de ida para São Paulo. Mais uma vez decepcionada e com ódio dos homens e sua vida, ela viu naquele episódio um incentivo a mais para ir embora dali. Não sabia bem o que a aguardava, mas pelo menos faria o que achava certo. Agindo daquele modo, julgava estar amenizando a gravidade do deslize cometido quase 2 décadas antes. Esperava com isso aliviar um pouco o peso da consciência que se tornava cada dia mais insuportável. Com a capacidade de raciocínio cada vez mais comprometida, Rosália levou cerca de um mês para chegar ao destino, tendo se perdido em diversas ocasiões. Sem dinheiro suficiente para a viagem, a aventura fora bastante complicada, entre longas caminhadas, caronas, alimentação precária e pousos em lugares inamistosos. Chegando à capital paulista, em farrapos e muito maltratada pela vida, teve de enfrentar novos desafios para localizar a chácara onde trabalhara. Muita coisa havia mudado naqueles mais de 20 anos, e Rosália se sentia totalmente perdida na movimentada metrópole. Após encontrar o luxuoso condomínio, enfrentou muita dificuldade para adentrá-lo, só conseguindo fazê-lo ao aproveitar-se de um descuido do vigilante. Rosália não tinha a menor ideia de que naquele dia estava vivendo os últimos momentos de sua melancólica experiência encarnatória. Capítulo 23. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12. Um caminho diferente. Bertoldo ouvia as histórias que Rosália amarrava num tom lamuriante, entrecortado às vezes por profundos soluços, e sentia pena da amiga. Ficava pensando em como a vida é cheia de ciladas, nas quais é tão fácil cair quanto esquivar-se, mas que, na imensa maioria das vezes, a queda parece ser algo bem mais atraente. O pior é que o dinheiro que a levou a tomar essa atitude não serviu para nada, não é? Observou ele após longo período de silêncio. Rosália, que parecia em transe, imersa em pensamentos aziagos, despertou. O que disse? Eu disse que o dinheiro que você recebeu pela Luzia não lhe serviu para nada. Ela pensou um pouco e exclamou surpreendida pela lógica observação. É verdade, eu não havia pensado nisso. Você disse que enquanto viveu com seus pais, praticamente não mexeu nele. Não mexi mesmo. O meu pai era muito sovina e me vigiava o tempo todo. Algumas vezes eu até quis gastar, mas ele me fazia mudar de ideia. Houve momentos em que eu nem me lembrava de possuí-lo. Quer dizer que não lhe fez falta. Quer dizer que não havia necessidade alguma de fazer o que fiz, Bertoldo. A minha insegurança acabou não se justificando. Estranho é que no momento em que aceitei a proposta, parecia não haver saída. Eu tinha a impressão de que, se não aceitasse a proposta do Sr. Matias, estaria condenando Luzia à morte ou a uma vida de sofrimentos ao meu lado. Bertoldo balançou a cabeça. Eu sei exatamente do que você está falando, Rosália. Minhas atitudes não foram diferentes, e pelo jeito, é o que mais acontece no mundo. A gente cria uma obsessão, uma ideia fixa e fica parecendo que não há escolha, que só temos uma opção, mesmo sendo algo que a nossa consciência desaprove.
Assim como você, eu sou obrigada a conviver com o fantasma daquele menino canceroso que morreu por minha culpa. Rosália cerrou os punhos e deixou claro que ainda pensava na observação anterior. O pior é que aquele dinheiro maldito ainda acabou servindo para eu ser apunhalada pelas costas pelos meus próprios filhos, disse entre dentes. Bom, de qualquer modo, já passou, observou o amigo tentando descontraí-la. Mas o clima estava mesmo tenso e Rosália começou a transferir essa tensão para o diálogo, tornando-o ríspido. Parecia querer descarregar sua frustração sobre quem estava mais próximo. Passou? Falar é fácil, Bertoldo. Não é porque passou que deixou de existir. Mas passou. Agora é melhor esquecer. Esquecer? Nunca. Aliás, foi você quem me disse que certas feridas, uma vez abertas, não se cicatrizam mais. Lembra-se disso? Bertoldo também começou a perder a paciência e a conversa virou acirrada discussão. É verdade, mas quando eu digo para esquecer, estou dizendo para procurar se distrair com outras coisas, descontrair-se. Mas você é toda certinha, não gosta nem de beber. Irritada com o sarcasmo do amigo ao usar a expressão certinha, Rosália o olhou de um modo desafiador. Bertoldo, eu não vou fazer o que você fez. Ele sorriu com deboche. Ah, não? Não, não vou ficar fugindo do meu passado. E vai fazer o quê, dona Rosália? Posso saber? Encarar os meus problemas de frente, sem acovardar-me. Duvido que isso faça doer mais do que já tem doído. Ele abandonou o sarcasmo e a encarou com gravidade. Tem certeza do que está dizendo? Rosália suspirou e encolheu os ombros. Não, mas vou tentar algo diferente. Por quê? Porque é a sua escolha, meu amigo. Eu já sei como termina. E, desculpe minha sinceridade, mas não me atrai nem um pouquinho. Ele deu de ombros. Você é quem sabe. Rosália, mostrando que estava bem consciente do que dizia, puxou-o levemente pelo queixo, olhou nos olhos dele e explicou. Bertoldo, eu tenho pensado muito naqueles infelizes que vivem na dependência dos usuários de drogas e dos que se submetem às humilhantes e dolorosas chibatadas dos guardiões daquele templo hostil que dizem ser a casa de Deus, e de tantos outros mortos-vivos que se arrastam por aí, parasitando as energias alheias. Espera aí. Ele a interrompeu irritado, desvencilhando-se dos dedos que Rosália colocara sobre seu queixo. Assim você me ofende. Eu não sou nenhum parasita, morto-vivo, covarde, ou que diabos mais você pense. Sou um homem livre fazendo as minhas escolhas, decidindo pelo que julgo ser o melhor para mim. Ela se arrependeu de ter usado palavras tão duras e tentou se retratar, baixando o tom de voz. Desculpe, meu amigo, não foi minha intenção ofendê-lo. Eu não sei o que teria sido de mim sem a sua ajuda. Serei eternamente grata por tudo que você me fez. Ele permaneceu em silêncio, demonstrando não haver engolido o pedido de desculpas. Rosália prosseguiu, quase implorando. Suas mãos estavam trêmulas, sua voz assumia um tom de amargura. Perdoe-me, por favor, Bertoldo. O que estou dizendo é que esse tipo de vida que você está levando depois de que deixou o corpo material é muito doloroso e não me parece bom. Não há esperanças. Os dias são todos iguais, são feios, cinzentos, tristes e solitários. Talvez, pelo fato de estar assim há tanto tempo, você nem perceba mais esses detalhes. Talvez tenha se acostumado a sentir dor, mas ela não nos deixa em paz um segundo sequer. Estamos sempre encostando em alguém, sugando alguma coisa que não nos pertence, dividindo os sofrimentos, implorando atenção, invadindo a privacidade dos lares, tirando o sossego alheio, dando trabalho aos outros. É isto que eu não quero mais. Será possível que não há outro caminho, outro modo de vida menos sofrido deste lado? Quando terminou o desabafo, Rosália estava chorando.
Bertoldo permanecia em silêncio, sem mover um músculo sequer. Ela tentou se aproximar, mas ele deu as costas. No fundo, sabia que a amiga estava coberta de razão e essa era a causa de sua maior irritação. O que Bertoldo queria, na verdade, era ter aquela mesma determinação que Rosália demonstrava, mas faltava-lhe coragem para agir do mesmo modo. A mulher se afastou lentamente, esperando que ele a chamasse de volta, mas Bertoldo não o fez. Então, ela caminhou até uma praça, onde se sentou, e enquanto fazia um esforço sobre-humano para se acalmar, ficou observando as pessoas que transitavam por ali, totalmente alheias à sua presença. Percebeu que a maioria costuma andar rápido demais, consultando o relógio, falando nervosamente ao aparelho celular, atrapalhados com suas sacolas, desajeitados com seus sapatos bonitos e desconfortáveis, os semblantes quase sempre tensos e preocupados. Agora ela já conseguia distinguir a aparência dos encarnados da dos desencarnados. Notava que praticamente não havia diferença entre uns e outros. Percebia, acima de tudo, que as aflições da alma humana são as mesmas nos dois planos da vida. De repente, ela teve a atenção despertada para um casal que caminhava de mãos dadas com o filhinho. Eram umas das poucas pessoas que sorriam descontraídas naquela praça e andavam devagar. Rosália foi envolvida por uma sensação agradável ao reconhecê-los. Patrícia, Rodrigo e Tiaguinho curtiam a tarde ensolarada. O menino gargalhava gostosamente, com seus toquinhos e pernas suspensos no ar, brincando de pedalar o vento quando os pais o erguiam pelos braços. Em função das fortes dores que continuava sentindo, o primeiro pensamento que ocorreu à desencarnada foi aproximar-se de Patrícia a fim de buscar alívio para o seu sofrimento. Mas, com firme determinação, conseguiu vencer essa vontade. Os três estavam muito felizes e Rosália achou que não seria justo voltar a atrapalhar a vida daquela família. Estava mesmo decidida a tomar um rumo diferente do que fora escolhido pelo amigo Bertoldo. A tarde foi transcorrendo lentamente e quando o sol começou a desaparecer no horizonte, expondo o vermelho dourado das horas crepusculares, ela seguiu para o ponto de ônibus que ficava em frente à casa bonita onde estivera dias antes em companhia de Bertoldo. Sentou-se no banco e ficou aguardando com grande ansiedade até o momento em que Marlene apareceu, e como duas amigas que houvessem marcado um encontro, seguiram juntas para a casa do fraterno amor.